paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar, para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. E a lição de hoje é a lição de número 8, que tem como título Jesus cura o paralítico do tanque. E quais são os objetivos que você tem que inculcar na cabecinha da criança? O primeiro é crer que Jesus se importa conosco, assim como se importou com aquele paralítico. Então, isso aí é uma das mensagens que você precisa inculcar na cabeça da criança. Então, cada mensagem, cada pregação, cada vez que você for contar uma história para a criança, você precisa entender qual é o objetivo principal para que ela possa sair dali aprendendo. Então, você vai ver os objetivos principais que a lição sugere e depois você vai observar as lições, os objetivos macros da sua sala de aula, porque você precisa sempre personalizar aquela lição para que possa ser adequada para aquilo que você está querendo passar para suas crianças. E o segundo objetivo é explicar que devemos ser agradecidos a Deus por tudo que Ele faz. Então, nesta lição, nós vamos ter o momento de ensinar para que elas possam crer em Jesus e também falar sobre e explicar sobre a gratidão. Então, são os objetivos principais, né? Que você vai ter que inculcar. Então, à medida que você vai vendo a lição, você vai vendo e propondo qual vai ser a melhor abordagem para as suas crianças nessa semana, tá bom? Então vamos lá. A história de hoje talvez não seja uma história muito conhecida. É a história do paralítico que estava lá em Betesda. Então esta lição, por não ser muito conhecida, você precisa falar de mais detalhes para que as crianças possam compreender e entender, porque não é uma lição que vem com tanta recorrência como aqueles personagens bíblicos que a gente já conhece bastante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você vai entender que esta lição está baseada lá onde? Em João capítulo 5, né? Que vai contar toda a história desse paralítico. E aí eu trouxe para vocês alguns recursos que você pode usar tanto para a lição como também para a posterior à lição. Você vai receber aí no link da descrição desse vídeo, você vai ver que tem um PDF para você assim mesmo, ó, tá vendo? Explicado, tudo direitinho, o cronograma bem organizado, para que possa facilitar a sua abordagem e possa facilitar ainda mais a lição para você. Então, você vai encontrar nesse PDF tanto a dinâmica de introdução, eu coloquei assim, como também uma aplicação visual que eu sugiro que você faça ao final, como também a sugestão da história. Hoje eu vou lhe sugerir que você conte a história em uma caixa sensorial interativa, tá bom? Tá aqui a caixa. Por que eu dei esse nome? Porque você vai ter a proposta de usar as imagens que eu vou lhe mostrar aqui, como também fazer com que você vá tirando elementos concretos. Eu gosto muito mais da ideia de trazer elementos concretos, mas eu não tenho como mostrar aqui para você tudo, então eu botei a sugestão para você no cronograma e você vai decidir qual vai ser a mais adequada para a sua aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Nessa caixa sensorial, essa aqui é a caixa que eu tinha. Você pode usar a caixa que você tiver aí, fique em paz, tá? Não fica, ai meu Deus, eu queria uma dourada, eu queria um com nome assim. Você tem que entender as suas limitações locais. Ou então, se você pode fazer uma maior ainda, que bênção. Então, você tem que fazer de acordo com o que você pode para a sua lição, tá bom? Não fique se comparando. O que importa é que as suas crianças aprendam a palavra do Senhor. Então, você vai pegar uma caixa, pode ser grande, pode ser pequena, pode ser de caixa de papelão, de caixa de sapato, e você vai colocar os elementos que eu vou dizer. O que acontece? Se você tiver como colocar uma luz aqui, ficaria excelente, né? Muito bom. Eu já fiz isso, as crianças ficam assim, impressionadas, porque quando a gente abre assim, ó, aí vem uma luz assim, um foco de luz. No caso dessa minha aqui, tem até um furinho para poder aparecer o foco, mas você pode, é só uma sugestão, né? Pode colocar ou não. Então, vamos lá. Dentro da caixa sensorial, você vai tirar os elementos ou as imagens. Essas imagens aqui que eu vou mostrar para você, todas elas estão aí para você, tá? Todas, todas. Todas as imagens aí você pode recortar, colocar num palitoche, colocar no papelão para ficar melhor. E você vai contando a história e tirando as imagens. Só que não é para contar assim, como eu tô fazendo, mostrando. Vai estar dentro da caixa e você vai tirando as imagens, tá bom? Para que possa ser melhor e a criança possa ficar com um olhar mais fixo cada vez que você tira um elemento dentro da caixa. Por que eu digo que talvez fosse melhor você usar elementos sendo retirados para fixar ainda a mensagem? Porque as crianças ficariam com aquela sensação de o que virá, né? O que virá depois. Então, você vai ver aí que você vai abrir a caixa e dizer que aconteceu de verdade num lugar chamado Betesda. Então, essa história aqui aconteceu de verdade, tá? E cada coisa dentro vai ajudar a criança a entender o que aconteceu. Então, você vai retirar daqui, primeiro, um paninho azul para representar ali o local e colocar sobre a mesa, né? E depois você vai falar sobre isso aqui, é o tanque de Betesda. Eu tinha um tanque, um recipiente de vidro não, de acrílico, que aí eu coloquei água e coloquei corante azul. Que você pode usar outra coisa que possa colorir a água,
para poder dar um aspecto melhor, né? Podia ser transparente também, mas o azul deixa um aspecto mais chamativo. Então, eu coloquei como sugestão você tirar um tecido azul e colocar para dizer que isso aqui é o tanque de Betesda. Se você fizer a criança entrar na história, ela vai achar que é o tanque de Betesda. Você tirou o pano, você, estamos agora aqui, é o tanque de Betesda, ela vai entender. Mas você pode tirar da caixa também um recipiente com água para representar que é o tanque de Betesda. E aí você vai dizer que essa história aconteceu aqui e que muita gente vinha para ver o milagre que acontecia ali naquele lugar. E aí você vai tirar de dentro um bonequinho triste. Aí você pode agora usar ou não a imagem, né? Depende de você. E dizer que esse homem estava muito doente e ele estava esperando, ó, há 38 anos um milagre acontecer. 38 anos, e você vai falar sobre esse tempo, é muito tempo e ninguém o ajudava. Então você vai mostrar aqui que ele estava muito triste, muito angustiado. Porém, ele achava que ninguém se importava com ele. Ele estava achando que ninguém estava vendo, mas tinha uma pessoa que se importava. E aí está Jesus. Porque Jesus se importa conosco. E aqui é um momento de aplicação com a criança, explicar que ele nos trata como uma pessoa especial e que ele se importou com aquele homem que estava há 38 anos, tá? E aí o que acontece? Se você não quiser usar a imagem, você pode, se vê um coração de um balão, aí você vai tirando daqui, fica ainda melhor, né? Escreve o nome naquele balão escrito Jesus e você vai tirar e vai dizer que Jesus se importou com esse homem aqui. E vai tirar essa placa daqui. E aí depois você vai continuar contando a história. Que quando Jesus chegou perto desse homem aqui, ó Jesus chegando perto do homem. Quando Jesus chegou perto do homem, esse homem já foi contando as dificuldades dele, as limitações. Já foi contando que sempre vinha um anjo, que esse anjo agitava as águas, e aí quem estava lá dentro ficava curado, mas ele não. Ele estava do lado daquele que podia curar, e ele estava preocupado com um anjo que vinha e agitava a água e ele não conseguia. Veja como o pensamento daquele homem não estava no foco correto. Ele estava perto de Jesus, que é a cura em pessoa, e ele estava preocupado porque quando o anjo vinha, ele não chegava a tempo no tanque, outra pessoa aí era curada. Então você vai contando, vai aplicando para o coração das crianças sobre essa nossa ansiedade de querer as coisas na hora, mas Deus que sabe do tempo. Então você vai contando aqui, vai colocando esse bonequinho, depois você vai colocar aqui, ó, uma placa, que está aqui também, ó, que foi a placa da frase que Jesus disse, levanta-se e anda. Então você vai mostrando, vai contando a história que Jesus disse para ele se levantar, ele se levantou, pegou sua cama, andou e foi pelo caminho. Então você vai ver que a vida daquele homem mudou porque ele encontrou Jesus, que o amou, se importou com ele e quis contar e quis curá-lo naquele momento. Então você tem a opção de usar todos os cards para contar a história e tirando da caixa, aí vai ter que ser uma caixa menor, não precisa. Ou então, você vai tirando elementos dentro da caixa e vai contando a história do mesmo jeito. Você veja aí qual é a forma que você vai achar melhor. Se você quiser usar os cards, você pode colocar assim, um isopor, pegar esses cards, colocar um palitoche e aí fazer com que eles vão colocando em cima assim para contar a história em ordem. E também é uma opção que você pode trazer para os seus alunos e eles vão realmente do mesmo jeito compreender a lição. E aí depois que você contar essa história, você pode pegar e fazer uma aplicação visual com elas. Dizer que Jesus ele se importa com as pessoas. E aí você vai mostrar aqui, ó, esse card que tem para você aqui. Esse card aqui já está aí para você imprimir. E nesse card você vai ver que tem o versículo, que você já pode usar para o versículo de memorização. E tem pessoas tristes. Tá vendo que as pessoas estão tristes aqui? Então, dentro dessas pessoas que estão tristes aqui, diga assim, elas estão tristes. Elas estão achando que ninguém se importa com ela. Mas Jesus se importa. E aí você vai colando, tá aí também, ó, pra você vai cortar os emojis de Jacaria feliz e vai dizer assim, mas Jesus se importa. E Jesus está aqui, ó, para mudar o semblante deles. E você vai falando sobre isso, que Jesus se importa com elas, que Jesus quer o melhor delas, que Jesus não quer eles tristes, assim como não quis aquele paralítico, que o tanto que ele se preocupou com aquele paralítico que estava lá, parecia esquecido há 38 anos, ele se importa com você. E você vai cortar os emojis e preencher o rostinho de todas as pessoas que estão tristes aqui. E depois que ficar tudo feliz, aí você vai pedir para eles repetirem o versículo várias vezes para memorizarem, porque eles têm capacidade de memorizar um versículo por semana tranquilamente, e aí eles vão compreender o que significou isso. E aí o que acontece? Eu vou te sugerir agora uma dinâmica que você pode fazer tanto no início como no final. Se você usar no início, você vai dizer que é a dinâmica do ficar sem se mover. Que você vai dizer assim, você pede para a criança ficar sentadinho, parado por 30 segundos. Você conta 1, 2, 3, 30 segundos. Para as crianças isso é um tempo interminável. E depois que eu posso botar 1 minuto e pedir para ficar parado. Não pode se mexer, como se fosse uma estátua. E depois você vai dizer assim, e aí, como foi? Foi fácil? Imagina você não conseguir andar por muitos anos. Então aí você pode trazer a aplicação, se for no início, né? Aí agora nós vamos contar a história.
se for no início. Se for no final, você pode fazer a mesma brincadeira e dizer assim, imagina como foi aquela situação daquele homem, né? Que a gente acabou de contar a história, mas Jesus chegou e mudou aquele quadro. Então, você vai usando os elementos de acordo com o que você acha. Então, vai estar tudo aí explicadinho, bem organizadinho para você no PDF, todas as imagens. E eu espero que você estude, veja com detalhes e veja a forma que seria mais adequada para que você possa usar na sua sala. Constante que você entenda que essa mensagem é muito importante. Essa lição, ela vai falar da cura, ela vai falar do amor de Deus e ela vai falar também do quanto Cristo se importa comigo e com você. Eu espero que você tenha gostado dessa lição. Se você gostou, eu peço que você compartilhe, comente, envie para alguém que também possa ser abençoado com essa mensagem. E assim também você vai estar fazendo com que o canal da nossa igreja possa ser ainda mais fortalecido, tá bom? Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.